Vamos começar, gente. Boa tarde. Algumas caras conhecidas, outras nem tanto, mas, né, hoje teremos um encontro intenso. 2 aulas de farmacologia e aí vocês se livram de mim e vão poder seguir a vida de vocês. Bom, farmaco no Exército vão ser 2 livros cobrados, que é o Andrade e o Lenita, certo? O Andrade, ambos terceira edição. O Andrade é um livro mais atual. Por isso, a gente aqui tem que fazer algumas escolhas, né? Quem já faz curso para concurso sabe que a gente sempre tem que fazer escolhas e apostas. A minha aposta é que o Andrade vai cair, vai ser cobrado. Essa é a minha aposta, tá? A gente vai fazer inserções do Lenita, mas como eu já havia comentado antes, nós temos 2 aulas de farmaco para comentar um livro de quase 600 páginas e um livro de 200 e tantas páginas. Então, é muito conteúdo. E eu coloquei os tópicos principais que eu acredito que devam cair. Deixei de fora uma parte do Andrade, que é uma parte de protocolo de especialidades, porque eu acredito que as especialidades vão ser cobradas dentro dos livros das suas especialidades, certo? É uma aposta, a gente tem que fazer apostas. Na Marinha deu certo, graças a Deus. E no Exército vai dar certo também. Então, o livro do Andrade é um livro mais atual, é um livro que está mais em concordância com os outros livros que a gente está vendo. O livro do Lenita é de 2007, carece de algumas atualizações e é um livro mais abrangente. Então, eu acredito que para 2 aulas curtas podem confundir alguns conceitos na cabeça de vocês. O que eu acho que pode ser muito cobrado do Lenita é a parte de farmacologia básica, que é o forte do livro dela. Mais até do que a terapêutica, que é o forte do Andrade, certo? Então, agonismo, antagonismo, sinergismo, essas interações, classificações, isso é o forte do Lenita. Então, geralmente é isso que é cobrado, certo? Então, a gente vai ver um pouquinho disso. Primeiro, quem já fez aula comigo, né, já viu o Andrade, já está cansado do Andrade. Quem está cansado do Andrade aqui já? De ler, reler e reler. Então, trouxe essa parte de consulta inicial. Acho que é interessante relembrar a classificação ASA, porque é uma classificação que é recorrente em concursos, é cobrada em outros livros, né? Malamed também comenta. Então, é uma coisa que pode cair, tá? E concurso do Exército, não sei se já fizeram, quem já fez sabe que é muito decorebinha. É classificaçãozinha, númerozinho, nomezinho. Então, não tem aquelas questões textuais complexas da Marinha, grandes e densas. O Exército é mais uma decoreba mais localizada. Então, classificação ASA é uma decoreba. Então, é bom colocar o asterisco nisso, porque pode cair, tá? Lembrando que alguns pacientes podem ter mais de uma condição. Então, eles geralmente são enquadrados na categoria mais adequada, que é geralmente a mais grave. ASA 1 não vai cair, né? Eu sempre falo isso, ASA 1 e ASA 6 não cai. Mas tem que saber que é um paciente normal, normosistêmico, que tenha pouco ou nenhuma ansiedade, boa tolerância, risco mínimo de complicações. Já o ASA 2, lembrar sempre que eu comento com vocês da pegadinha dos ansiosos, né? Porque o paciente ASA 2 não somente é aquele paciente que tem alguma doença sistêmica moderada, mas aquele que também tem uma baixa tolerância ou uma menor tolerância que os outros. E os ansiosos caem nesse lugar. Certo? Então, isso é uma pegadinha que costuma cair em concursos. Mudanças no plano de tratamento são necessárias para esses pacientes, mas eles têm risco mínimo de complicações. E aí, aquela decoreba. Obviamente que pode cair um caso clínico. Paciente, tantos anos, portador disso, enquadra na categoria ASA. É assim que é cobrado, certo? Então, vai ter que decorar, vocês vão ter que alternar o Netflix com essa tabela. Então, ansiedade, lembrando da ansiedade extrema, que é enquadrada nessa categoria, aí lembram da sedação, que a gente vai ver um pouco hoje. Maiores de 65 anos, obesos moderados, primeiros 2 trimestres de gestação, hipertensão, diabetes tipo 2, controlado, asmáticos que usam broncodilatador ocasional, distúrbio convulsivo controlado, tabagista sem DPOC, angina instável assintomática e infarto há mais de 6 meses assintomático, certo? A palavra-chave aqui é controlado, certo? Quando vem dizendo descontrolado, já não pode ser ASA 2. E isso é frequente, dizer o paciente está com isso descontrolado. Então já sabe, não é ASA 2, certo? Memoriza essa palavra controlado aí e lembra dos ansiosos. ASA 3.
já tem uma doença mais limitante, mais grave, né? O Andrade usa severa, mas isso é uma tradução do severe do inglês, a gente fala grave. Modificações no plano de tratamento também são necessárias. E aqui, imprescindível, troca de informações com o médico, pedidos de parecer. Procedimentos eletivos não são contraindicados, porém tem o maior risco de complicações. Não são pacientes com maior risco que o 2. E aí, já começa a entrar a piora dos quadros que a gente viu no 2, certo? Começa a ter o descontrole. Como assim? Por exemplo, o DPOC. Lembra? Tabagismo sem DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. No 3 já é o DPOC, que é uma doença altamente reativa, né? Que pode fazer com que o paciente fique sem respirar, tenha episódios, né, de dispneia ou problemas para respirar. Obesidade mórbida, a gente viu que a moderada se enquadrava no 2, aqui já entra a mórbida. A pressão já mais aumentada, né? Aqui, vale salientar que é o diabético tipo 1, ou seja, vocês lembram que é o 1 e o 2? Todos os militares lembram. Tipo 1 é aquele insulino dependente. Então, ele se enquadra como asa 3, por causa da flutuação da insulina, né, que é mais como é que fala? Sensível do que o diabetes tipo 2, que é controlado com medicamento, certo? Isso é outra pegadinha também que pode ser cobrada, porque confunde. E aí, há episódios frequentes de asma, quimioterapia, hemofilia, infarto há mais de 6 meses, mas que tenha sintomas. Então, é um agravamento das condições 2. Asa 4, aí a doença já é mais grave, tem um risco iminente de morte. Então, se o paciente está com risco de morrer, você vai postergar procedimentos eletivos e vai tratar as urgências de forma conservadora. Pulpectomias e exodontias podem ser feitas em ambiente hospitalar. Então, esse paciente tem a cara do ambiente da odontologia hospitalar. Lembra disso? Então, é a complicação máxima de tudo que a gente viu até agora. Ou seja, o paciente ele tem dor no peito ou falta de ar, mesmo sem fazer exercício. O paciente é incapaz de andar ou subir escadas, né? Ele acorda durante a noite com dor no peito, com falta de ar. Então, são condições instáveis, extremamente instáveis e com eminente risco de morte, né? Angina piorando mesmo medicado, infarto nos últimos 6 meses com pressão alta, e pacientes que precisam de suplementação contínua de oxigênio. Então, o paciente não consegue respirar sozinho, né, de maneira independente, precisa de oxigênio constante, então ele se enquadra aqui. Alguma dúvida até aqui? Diabetes tipo 2 descompensado, é aí? Sim. Não, diabetes tipo 2 descompensado, asa 3. Se enquadra no asa 3, certo? Porque o tipo... Porque não é risco iminente de morte. Oi. O tipo 1 insulina dependente seria o quê? 4? Já seria um risco mais iminente, isso. Você falou do diabetes tipo 1. Por que pode ter que ser especificamente o tipo 1? Pode ser diabetes descompensado? Não, porque é o que eu te falei. O tipo 1, ele tem flutuações mais rápidas da insulina, né? O paciente ele pode ter um choque hipoglicêmico mais frequentemente do que o paciente medicado, entendeu? Então, ela é considerada uma doença mais instável do que a diabetes tipo 2. Então, ela já vai de cara ser enquadrada mais na frente, como 3. O diabetes tipo 2 também descompensado. Também é asa 3. Asa 3. O controlado é asa 2. Tá. Entendeu? É confuso isso, mas é aí que eles pegam. Você decora como diabetes tipo 1. Lembra que doenças controladas são asa 2, certo? Comentei isso com vocês? Menos diabetes tipo 1. Lembra só disso. Que o diabetes tipo 1, como ele é mais sensível, né, à flutuação de insulina, de glicose, ele é tipo 3, asa 3. Decora só assim, porque é a única coisa que confunde. Tá? Asa 5. Aí é o paciente em fase terminal. Então, todas as doenças terminais. O paciente não vai sobreviver nas próximas 24 horas, procedimentos eletivos são contraindicados e vai fazer, então, tratamento paliativo. Aí o Andrade fala, doença renal, hepática, mas aí se encaixa todas as doenças, né, que o paciente não tenha expectativa de sobrevida, né? Estágio final, doenças em estágio final. E pacientes com câncer terminal, estágio final. E o ASA 6 é uma classificação que se refere apenas para doação de órgãos, para saber se o paciente teve morte cerebral ou não declarada para
doar órgãos. Então, é a única utilidade dela. E aí, para saber se vai remover, né, os órgãos para doação. E não há indicação para tratamento, obviamente. O paciente teve morte cerebral, ele não é indicado para tratamento. Tudo certo até aqui? Então, agora, nesse capítulo, ele fala ainda de exame físico. O que eu acho que é importante para vocês no Exército? Na Marinha, é importante saber toda a metodologia do exame. 2 dedinhos, 30 segundos, multiplica por 2. No Exército, é importante ter na cabeça a tabela com os valores. Isso é imprescindível. É o que eu acredito que vai cair no Exército, tá? Então, eu trouxe para vocês os 3 parâmetros que o Andrade fala, que é o pulso, a frequência e a pressão arterial sanguínea, tá? E os seus valores de referência. Então, fica de olho nisso, porque é o que costuma cair, tá? Ainda mais para o Exército, que não é uma prova direta. Então, um macete para decorar é que as crianças, no pulso, é que elas têm um pulso acelerado, mais do que os adultos. Então, se você tiver que ordenar, claramente, o maior vem primeiro, para as crianças, e vai decaindo com a idade. O que pode ser perguntado geralmente, eles, na Marinha, eles perguntam e dão a faixa e você tem que dizer o que é. Né? Em adultos, você espera o quê? Em crianças, você espera o quê? E é esse tipo de questão que é esperado no Exército. Certo? A frequência, isso tudo vocês têm na apostila, tá? Isso, infelizmente, é uma decoreba. Não tem como eu interceder com Nossa Senhora, junto a Nossa Senhora para vocês em relação a isso. Mas estamos à disposição para rezarmos juntos. E aí a frequência respiratória segue a mesma lógica. Ó. Bebê é maior do que o adulto, certo? Já caiu na Marinha perguntando sobre a frequência do adulto. E aí você tem que ter em mente do crescimento dos valores, da diminuição dos valores, tá? Que ele sempre vem em ordem decrescente. Lembrando, termos que costumam cair, né? Bradipneia. Todo mundo lembra o que é bradipneia? Diminuição, né, da frequência respiratória. Taquipneia. Aumento. Dispneia. É descompensada, né, instável. E a apneia é a ausência, né, a interrupção total. Lembrando, isso aqui é importante porque são detalhes, e detalhes são importantes, que gestantes tendem a apresentar dispneia e taquipneia, certo? Os dois quadros podem ser encontrados em gestante, principalmente quando vão evoluindo para o fim da gravidez. A taquipneia, ela é super relacionada à síndrome da hiperventilação, que por sua vez é muito relacionada a pacientes ansiosos. Então, pacientes que ficam ansiosos, ficam respirando com muita frequência, né, podem apresentar esse quadro de hiperventilação, né? E uma coisa que pode ser cobrada é a respiração de Kussmaul, que é uma respiração específica de hálito cetônico, náuseas, vômito e dor abdominal. Essa respiração de hálito cetônico é encontrada em que tipo de pacientes? Diabéticos não controlados, certo? Então, isso é um asteriscozinho. Pressão arterial. A gente tem os 2 métodos, né? O auscultatório e o oscilométrico, também chamado de digital. Ambos podem ser confiáveis se, né, forem obedecidas as especificações. A pressão já é uma coisa que a gente já tem mais, né? Já tem mais na cabeça, do 12/8. Mais uma vez, né? É importante lembrar o normal, a pré-hipertensão, hipertensão estágio 1, hipertensão estágio 2. Então, mais números. Quem já fazia Marinha já tem mais ou menos isso na cabeça, né? Porque já tinha que decorar para a Marinha. Então, para o Exército vai cair na mesma, né? De saber esses valores. Então, ó, caiu na Marinha, esse é o tipo de questão do Exército. Isso aqui não é o tipo de questão da Marinha. Isso aqui é o tipo de questão do Exército. Perguntando, então, frequência respiratória por minuto, normalmente encontrada em adultos, 14 a 18. 14 por 18. 14 a 18. Então, esse aqui é o estilo de questões do Exército. Não são questões longas, com muito texto,
são questões mais pontuais, ou sabe ou não sabe. Quantos tubetes? São 10, 11, sabe ou não sabe. Mas fácil para chutar, né? Pedir a Deus e chutar lá, porque você não vai saber mesmo, então você não fica nem queimando a pestana. Uma do Exército, que eu trouxe para vocês pelo seguinte. Acredito que se cair, devido ao conflito de literatura, acredito que isso não vai cair, tá? Por quê? Ele está perguntando aqui sobre frequência. Aí ele fala do padrão de 25 a 35. Localizem na tabela. Padrão de 25 a 35. Não tem, né? Esse padrão que o Exército perguntou, que é de uma outra bibliografia, que é associado a lactantes, é um padrão da OMS, certo? Eu, por algum motivo, não coloquei na apostila a tabela. Vocês não vão ficar sem ela. Se quiserem tirar foto agora, podem tirar. Mas eu posso enviar para o curso e que eles imprimam e dão para vocês, tá? Vocês não vão ficar sem a tabela. Não me odeiem. Por algum motivo eu esqueci. É muita tabela para digitar. Mas esses valores de frequência respiratória são segundo a OMS, certo? Eu acredito que não, tá? Que vai se cobrar, ele vai ter que falar segundo Andrade, porque tem um choque de literatura. E aí cabe o recurso, tá? Pois o Andrade diz o contrário, diz uma outra tabela, que também é utilizada em outros livros, textos, tá? De farmacologia. Mas eu trouxe isso para vocês ficarem atentos, porque eu acredito e espero que vocês já estejam resolvendo questões, né? Pegando livros e resolvendo bancos de questões. Então, eu trouxe essa questão, não foi nem para confundir, não me odeiem vocês, não. Foi para confundir vocês, não. Porque, certa vez, né, uma aluna me mandou um e-mail, porque eu já coloquei isso no regular, e me perguntando, né, que não estava na questão complementar do final, me perguntando que não batia com o que ela tinha visto no Andrade. Mas é por isso, tem uma explicação, tá? Uma questão que caiu no CADA e que também tem cara de Exército, só não tem mais cara de Exército porque o enunciado está gigantesco, perguntando classificação ASA, tá? Então, indivíduo com doença sistêmica grave ou transtorno patológico de qualquer causa é definido com a classificação ASA 3, grave, né? 4 é grave com iminência de morte, tá? Lembra disso. Concurso é uma droga, tá? Eu desejo que vocês todas passem. Mas, já que só estamos mulheres, estamos até mais à vontade, só tem mulher aqui. Asa 3. Mas, muitas vezes, não colocar uma palavra, né, a gente fica em dúvida, porque pode se encaixar em uma outra coisa. Mas, no caso da asa 4, é justamente isso. Em tese, poderia, mas faltou o risco iminente de morte. Então, fica ligado nisso aí.